Quando eu olho para ela, eu vejo que Deus me ama, Pampa. Põe as suas mãos para cá, vamos orar por ela. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua filha. Obrigado porque o Senhor tem estado com ela, falado com ela, feito ela crescer a cada dia em todas as esferas. E Deus, que não seja diferente hoje, nessa noite. Usa a tua filha, usa a tua filha. Usa a tua filha com aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela para fazer. E Pai, nossos corações sejam uma terra muito boa para receber essa semente, essa palavra. E Pai, que nossas mentes sejam como algodão que absorva tudo, Pai, que ela falar. E que a gente venha crescer. Nós abençoamos para que nenhuma palavra caia no chão, se perca, mas que entre no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Shalom, igreja querida do Avivamento, amém, obrigada, Rafael. Shalom, povo da live, Deus abençoe a sua vida. É com muita alegria que eu venho compartilhar algo do coração de Deus, né? Algo que Deus primeiramente ministra ao nosso coração, né? Porque o primeiro a ser ministrado somos nós, os ministros. E aí quando a gente vem contribuir com aquilo que Deus já depositou dentro do nosso coração, já ministrou no nosso coração, fica mais fácil. Eu falei para o pastor, acho que o mais difícil para um ministro, né? Não vou dizer para um pregador porque eu não sou uma, mas para um ministro é você ter a plena convicção daquilo que Deus quer comunicar à sua igreja. E hoje eu venho com muita convicção de falar de algo que Deus quer comunicar para nós. E eu espero que o seu coração esteja tão aberto e sedento como o meu estava quando ele comunicou o que ele vai nos dizer nessa noite. Eu até vim, né, com a biblinha bem velhinha, né? Ela tá meio capenguinha, já encapei acho que 3 vezes essa Bíblia, porque essa foi a minha primeira Bíblia. E aí o Senhor falou assim, é mês de reiniciar. E dentro do reinício, como muito bem diz a palavra, o reinício é voltar ao início. É começar de novo. E o Senhor falou, vai e leva hoje a Bíblia do teu início. Porque hoje, quem sabe, o Senhor quer reiniciar, como o Silas falou, né? Como o evangelista Silas muito bem colocou aqui, quer reiniciar talvez etapas e fases da nossa vida. E aí tem coisas que a gente não adianta a gente querer avançar, a gente precisa voltar lá atrás, dar uns passinhos e a gente voltar para da onde Deus nos tirou. Então hoje eu profetizo que vai ser uma noite do Senhor reposicionar essa casa de oração, amém? Do Senhor colocar você no lugar certo, mas para estar nesse lugar certo, talvez você precise recuar um pouquinho. É igual a flecha e o flecheiro, né? Eu sempre uso esse exemplo. A flecha, para ela alcançar o alvo, o flecheiro, o arqueiro, ele precisa arquear o seu arco, né? Ele dá um passo para trás, ele precisa colocar uma das suas pernas nessa posição, ou seja, ele precisa esticar o arco o máximo que ele conseguir para trás, para que essa flecha ela ganhe força para acertar o alvo proposto para ela. E quem sabe hoje o Senhor esteja falando para nós, e eu já quero ministrar isso debaixo dos céus dessa casa, e quem sabe você está sendo esticado. Quem sabe o Espírito Santo de Deus, que é o nosso arqueiro, ele esteja te esticando, mas esticando. E você está dizendo assim, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, era para eu estar lá na frente, eu estou sendo esticado, eu estou sendo recuado. Ei, mas não tenha pressa nem medo. Não tenha pressa nem medo, porque para você alcançar o alvo que Deus quer que você alcance, quem sabe Ele está recuando você, para você voltar à origem, para você voltar do lugar de partida que um dia você começou. E muitas das vezes a gente tem um entendimento errado de que realmente recuar significa perder tempo. Ei, recuar nunca foi propósito de perder tempo. Recuar sempre vai significar um avanço. E Deus talvez esteja querendo nos avançar, mas para isso Ele está nos recuando para um lugar que a gente talvez tenha se perdido ou se esquecido. E Deus quer te levar nesse lugar novamente, amém? Eu queria começar pedindo que você abrisse a sua palavra a sua Bíblia ou ligasse aí o seu celular no livro de 2 Reis, capítulo 20. Livro de 2 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 20, verso 1. Lux, aumenta só um tiquinho meu retorno, um pouquinho de nada. Mas tá quase. Ei. Foi. Obrigado, filho. Todo mundo achou aí? Livro de 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Fernandinha, segura aí quando eu vou te falar, tá bom? Vamos ler o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Diz assim, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós,
que lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. E o verso 4 vai dizer: e antes que Isaías, o profeta, tivesse saído da parte central da cidade, ou seja, lá do pátio do palácio, veio a ele novamente a palavra do Senhor, e o Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor. Agora o verso 6. Ouça isso com atenção, não só com seus ouvidos, mas com seu espírito. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque aqui é a tua palavra, Pai, está aqui a tua palavra. E, Senhor, não precisaria mais nada ser dito, Senhor, porque tudo que o Senhor precisa nos dizer está aqui, Senhor. Então, Pai, o que eu peço é só que eu possa ser contribuinte daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Que eu não venha atrapalhar o que o Senhor planejou para essa noite, Pai, mas que o Senhor me use como canal de instrumento, de cura, de salvação, de libertação, de liberação e de reinício para os meus irmãos. Eu oro agradecida no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, queridos, eu queria começar falando. Nós estamos num tempo de reiniciar, né? E a palavra reiniciar, ela diz que a gente precisa voltar ao início. Mas quando eu estava pensando no que ministrar hoje, o Espírito Santo perguntou assim: ok, vocês estão no mês de reiniciar, mas será que a minha igreja tem entendimento para que vocês precisam reiniciar? E essa foi uma pergunta que o Espírito fez para mim. Por quê? Para que você quer reiniciar? Porque a gente precisa compreender algumas coisas na linguagem um pouco cibernética. Tem aí um monte de gente. Paulinho está aqui, tem o Fred que está aí atrás, acho que ele está aí, né? Que eu vi. Tem alguns irmãos muito fera na computação, de computador. E aí eu queria ler com vocês algo que eu descobri numa linguagem bem de computador, dizendo que o porquê de uma máquina, né? A gente está falando de uma máquina agora, o sistema de uma máquina de computador. Por que uma máquina reinicia? E aí eu estava lendo e descobri coisas interessantíssimas que são muito aplicáveis à nossa vida. E por que e para que a gente precisa de um reinício de vez em quando na nossa vida? Ouça isso. Em todos os casos, a reinicialização ela vai limpar o atual estado do software. Qualquer código, ouça isso, igreja, eu fiquei assustada. A reinicialização ela vai limpar qualquer código que esteja preso a um estado de mau funcionamento, para que ela seja limpa. E quando a gente reinicia um computador ou um dispositivo, ele trará para esse sistema para o zero, ou seja, como se ele estivesse começando de novo a funcionar perfeito, reiniciando o software, e assim funcionará a máquina tão bem quanto antes ela funcionava. Aí, tem o seguinte aqui, a gente precisa entender que às vezes a gente chega num estado da nossa vida, e todos nós vamos estar independente do nível, do status, da situação, de quanto a gente ganha, de quem nós somos, a gente vai chegar como a máquina, como um computador, ela chega num estado que de vez em quando a gente precisa reiniciar para que a nossa máquina volte a funcionar no estado que ela era antes. Porque às vezes a gente entra numa fase que a máquina entra de ter um código preso. Por causa que ele foi presa simplesmente porque tem alguma parte de nós, como dentro de uma máquina, que está num mau funcionamento. E para que isso aconteça, dele ser reiniciado e voltar a funcionar, ele precisa ser parado. E aí você já viu, né, no celular ou no teu computador, que às vezes, principalmente no computador, né,
Às vezes você está trabalhando lá, digitando, fazendo alguma coisa, e de repente a máquina reinicia sozinha. Quem já passou por isso aqui? Quem trabalha com computador? Você está lá trabalhando, tarará, tarará, na maior velocidade, pum, de repente a máquina é sozinha. Porque tem duas reiniciadas que uma máquina ela acontece num processo de reinicialização, né? Ou eu aperto o botão porque ela está travando, né, e não está funcionando corretamente, eu vou lá e reinicio, faço o processo dela de reinicialização, ou porque ela estava com algum código preso, realmente travou, a máquina entendeu que ela precisaria desligar ali, reiniciar, dar um delete, um start, e ela automaticamente reinicia. Assim é no mundo espiritual. E aí agora você vai se identificar, porque eu me identifiquei lá na minha casa. Se no teu estado atual, você que está precisando ter a disponibilidade e a responsabilidade de apertar o botão do reinicie para começar de novo, ou se é Deus que está apertando esse botão no automático, sem que haja uma ação sua para que ele te reinicie. Quem é você e quem sou eu? Aquele que a gente sabe, já tem há um tempão que o Espírito está falando, ó, tem que reiniciar, e você está tardando apertar ali o botão do reinício, ou se é Deus que falou assim, bem, eu já avisei tanto, ele não entendeu ainda a mensagem do software, e eu mesmo automaticamente vou reiniciar, eu vou dar um apagão na máquina e eu vou começar tudo de novo, para que ela volte a funcionar do estado do zero. Quem somos nós hoje? Quem e como estão as máquinas do nosso coração? E aí bota para mim aí, Fefe, porque eu queria compartilhar um tema de uma mensagem com vocês que o Espírito falou comigo ontem. Reiniciar ou desligar? O que nós estamos precisando hoje? Reiniciar a nossa máquina ou desligar completamente a nossa máquina? Porque reiniciar você tem a oportunidade de fazê-lo, mas desligar quem faz é Deus. E aí, eu queria falar com vocês de um homem que, quando eu pensei nessa mensagem, eu já estava escaladinha, eu falei assim, falar do Éden, eu sei que o Éden é a referência para tudo que se vai ser dito. E aí eu não queria falar de algo que todo mundo já em mente já pensa sobre, né? Reinício é voltar lá no início de tudo, no Éden. A gente vai chegar lá no Éden, mas eu queria falar desse homem, Ezequias, que foi reiniciado por Deus. E que a história dele me inspira e me alerta ao mesmo tempo. E aí a gente vai compartilhar aqui sobre a história desse homem, Ezequias, filho de Acais. Ele foi o 13º rei no tempo dos reis, do governo dos reis. Ele foi o 13º rei dos 19 que reinaram em Israel. E esse reinado durou cerca de 29 anos. Ezequias foi um rei impecável, que diferentemente do pai dele, Acais, que teve um reino que não foi um reino abençoado, aprovado pelo Senhor, né? Ezequias, ele vem e faz completamente diferente do que o seu pai havia feito. Ele já começa a reinar, para você ter uma ideia, poucos anos antes do término do reinado do seu pai, ele já começa ali fazendo uma inicialização para assumir o governo. E naquele tempo, queridos, né, Israel era governado, né, no modelo de governo da teocracia. E eu não sei se você sabe disso, mas a teocracia era um governo no qual os homens governavam debaixo do comando do Senhor Deus, onde Deus, Jeová, era o único e verdadeiro Deus da nação. E todos os reis que passavam a governar, governavam por intermédio de Deus, onde Deus orientava o seu filho ali e conduzia ele a um reinado. Ou seja, muitos desses reis que passaram nesse tempo dos reis, foram reis que fizeram tudo conforme o Senhor ordenara e foram governos em que o Senhor aprovou o seu reinado. E isso era o que, na verdade, aconteceu com Ezequias, ao contrário do seu pai, que foi um reino desaprovado por Deus. A Bíblia vai falar que o reinado de Ezequias, nos seus 29 anos, foi um reinado abençoado e aprovado por Deus. E aí ele foi um rei que instituiu, né? Ele voltou a instituir a Páscoa novamente, porque era uma festa que tinha sido extinguida desde Salomão, e ele retorna, institui de novo a festa da Páscoa. Ele restabelece, restaura o templo, né, de Israel, de Jerusalém. Ele reconstrói tudo, refaz. Ele, para você ter uma ideia de como ele foi bom e ele fez tudo segundo aquilo que o Senhor lhe ordenara, ele restaura também os sacerdotes, ele restaura o serviço dos levitas dentro do templo, dentro do templo do Senhor, ou seja, tudo que era feito através dos levitas voltou a ser feito. Os sacerdotes começaram a cuidar do povo, a apacentar o povo, porque Ezequias tomou esse lugar de reinado para
consertar tudo aquilo que o seu pai havia feito de errado e contrário ao Senhor. Ele também, no tempo dos seus 29 anos de governo, ele destrói todos os altares idólatras que o seu pai, por conta da idolatria, ele havia instituído em Israel, em Jerusalém, em Judá. Ele então dissipa, destrói todos os altares, estátuas, tudo aquilo que fazia o povo, né, corromper a sua adoração contra outros deuses que não fosse o Senhor Deus Jeová. E ele faz todas essas coisas maravilhosas. Ou seja, um rei impecável. Um rei que também, política e economicamente, foi um rei muito forte na época, porque ele também reconstrói e fortifica toda a cidade de Jerusalém que havia sido destruída pelos assírios. Ele reconstrói os muros, ele levanta a proteção, ele também faz uma obra de engenharia para a época grandiosa que favoreceu a Jerusalém. Ele reconstrói ali os arquedutos que na verdade traziam água, e a água era toda a fonte, né, que o povo precisava para plantar, para colher, para se alimentar, para ter uma vida farta. Então, economicamente, Israel ficou muito favorecida por esse aqueduto. Ou seja, um rei na sua excelência de reinado e de aprovação por Deus. Mas aí a gente chega no capítulo 20, onde esse homem que fez tantas coisas boas adoeceu. Esse homem que a Bíblia diz que o seu governo foi um governo aprovado. Irmãos, tem ideia do que é isso? É a mesma coisa do Senhor olhar um dia para mim, para o pastor, e falar assim, ó, usar o profeta, porque naquele tempo era o profeta que era usado, e usar o profeta e dizer que o seu reinado, o seu governo, o seu ministério, o seu apacentamento era um apacentamento aprovado. Gente, isso é algo surpreendente. E isso o Senhor disse do reinado de Ezequias. Mas chega no capítulo 20 aqui, a Bíblia vai dizer que naqueles dias ele sofre de uma enfermidade. E veio ter com ele, por conta dessa enfermidade, o profeta Isaías, que vai até o palácio, se dirige a ele em nome de Deus. E o Senhor manda Isaías dizer para Ezequias o seguinte recado: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então não tinha conversa mais aqui. Isaías só foi comunicar uma decisão do próprio Deus a respeito da vida de Ezequias. E aí você tem noção, e você pode se perguntar, como talvez muitos estejam se perguntando: ué, pastora, mas ele não fez um reinado, um governo excelente, não fez tudo o que era reto, não obedeceu à voz do Senhor, não fez tudo o que agradava o coração de Deus. O próprio Deus disse ao seu respeito de que o governo e o reinado dele foi um governo e um reinado aprovado pelo próprio Deus. E como é que Deus já chega com uma sentença com uma pessoa dessa? E aí o Senhor falava assim comigo. Ele ficou doente, o Senhor manda essa palavra. O Senhor estava aqui, vamos usar o exemplo da máquina que eu falei no início. O Senhor não manda dizer a ele que vai reiniciar, o Senhor manda dizer que vai desligar um cara que tinha feito todas essas coisas. E aí o Senhor me falava assim: às vezes, fala para minha igreja isso, e o Senhor falou muito para mim, que às vezes a gente vai adoecer mesmo fazendo bem, mesmo sendo excelente naquilo que a gente se faz ou se propõe a fazer. As enfermidades, elas não são causa somente de coisas erradas, de pecados, de transgressões, de coisas que a gente acredita que a gente faz porque está desagradando a Deus. Mas as enfermidades também são para aqueles que fazem coisas boas, para aqueles que governam segundo o coração de Deus, para aqueles que são tementes ao Senhor, para aqueles que estão andando uma vida reta com Deus. As enfermidades também são para nós. E às vezes, queridos, agora numa linguagem bem de alma, às vezes você vai adoecer porque você também está fazendo tudo excelente. Às vezes você vai adoecer no teu emocional, no seu psique. Às vezes você vai adoecer na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, principalmente porque você está fazendo tudo certo. Porque esse homem tinha todos os atributos para nunca ficar doente e para muito menos receber um recado como esse da parte de Deus. E ele recebe, mesmo fazendo o excelente, mesmo fazendo aquilo que Deus havia ordenado. Porque coisas boas coisas ruins sempre vão acontecer com pessoas boas. Não nos equivoque. Não se equivoque seu coração. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Porque a gente tem o costume de dizer, porque é crente, a gente não pode viver episódios tristes e ruins da nossa vida, não é assim? Porque a gente teme, obedece, dizima, oferta, não vive uma vida de pecado, que a gente tem que viver uma vida lisa. Ei, não, então isso não é reino.
Porque o Deus divino, Deus, Jesus, Filho de Deus, desceu na terra sem pecado. Um homem incorruptível que não conheceu o pecado e viveu um episódio triste aqui na terra. Então, quem somos nós para não viver aquilo que talvez Deus esteja propondo? Por que, pastora, você está dizendo isso? Porque agora eu quero dizer algo para você. Que talvez as nossas enfermidades e dores, elas sejam resultado de um reinício que Deus queira nos dar. Nem toda enfermidade é para a morte, mas muitas delas, se você acompanhar a Bíblia, em todos os estudos dos evangelhos, você vai ver que a maioria das enfermidades que Jesus curou não foi para a morte, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse através do Filho do Homem e através dessa enfermidade. Então, talvez a circunstância ou situação que nós estejamos vivenciando, querido, nem sempre é para te matar. Nem sempre é para dizer para você que Deus está apertando o botão do delete, mas é para te dar um se ligue, que Ele está precisando reiniciar você, fazer você voltar à sua origem, fazer você voltar da onde você começou e se esqueceu, sabe? Fazer você voltar à essência que um dia Ele te pediu e que talvez a gente esteja se perdendo nela. E às vezes eu vou explicar isso que eu quero dizer aqui mais na frente desse texto. Ezequias, ele foi acometido de uma enfermidade porque Deus vê o nosso presente. Olha o teu irmão e diga assim para ele: Deus vê o teu presente, o teu futuro, meu irmão. Diga assim: Deus vê o teu futuro. Eu não sei do teu futuro, mas o Pai sabe do nosso futuro. E Deus tem, sempre quando Ele vai reiniciar a gente, é porque Ele está vendo o nosso futuro. E para não nos perder nesse futuro, às vezes Ele precisa dar uma reiniciadinha na máquina. Às vezes Ele precisa descorromper alguns softwares que estão pesados, alguns códigos que foram presos, para que a máquina volte a funcionar na sua plenitude como antes. E aí, querido, talvez ele precisou usar de alguns argumentos que a gente humanamente não vai entender. Porque a gente não tem uma mente ainda como a mente de Cristo para entender os pensamentos de Cristo. Mas aí eu quero dizer para você que aqui o que Deus fez com Ezequias, quando ele diz para ele pôr a casa dele em ordem, ele estava dizendo para ele: ei, eu só vou estar te apertando esse botãozinho aqui, porque todo reinício tem um propósito. Olhe para a pessoa novamente do seu lado aí e fale para ela assim: olha, todo reinício tem um propósito. Não se engane, Deus não está fazendo a nossa máquina voltar a funcionar como antes para nada. Ele está fazendo com que esse propósito seja um propósito eterno, e Ele precisa te parar para isso, Ele precisa me parar para isso, Ele precisa chamar a nossa atenção. Não há reinicialização sem propósito. Não é assim? Quando você reinicia uma máquina, você quer que ela volte na velocidade que ela tinha antes. E para isso tem que ter um propósito. Não dá para apertar o botão de qualquer maneira. Deus está dizendo nessa noite, queridos, que Ele está apertando alguns botões de reinício, que para você está parecendo um desligue, mas Ele só está reiniciando porque Ele tem um propósito para o teu futuro. E Ele não quer perder você nesse futuro. Ele não quer perder você por causa de um passado, de um erro cometido no agora do teu presente. Mas Ele quer o teu futuro. Ele planejou esse futuro desde o ventre da sua mãe e da minha mãe, para não me perder, para não te perder. E é preciso reiniciar para que você volte para o propósito, para que você enxergue o propósito novamente na sua essência. Aleluia! E aí chega aqui no verso 3, o código desse reinício. Lembra-te, é a oração que ele faz: lembra-te, Senhor, eu peço, porque eu andei diante de ti com fidelidade e inteireza do meu coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chora. Aqui está um código para que a gente seja reiniciado. Aqui está o botão de reinício para a vida do cristão, onde a gente vai apertar esse botão hoje. A oração. Mas não é qualquer oração. É uma oração de quebrantamento e de confissão a Deus, que ele chega diante de Deus, como Davi chegou. O salmista vai dizer que Davi chega diante de Deus e ele começa a falar com Deus quando ele havia pecado, quando ele havia transgredido ali, errando, né? E ele chega diante de Deus e ele confia a Deus com a inteireza do seu coração, a sua oração, e ele pede recorrendo a Deus, confiando em tudo que ele havia vivido com Deus. Será que a gente tem orado e as nossas orações, elas têm sido orações de quebrantamento, de sinceridade, ao ponto da gente conseguir lembrar a Deus daquilo que a gente tem feito para Ele? Será que a gente tem o que lembrar para Deus nas nossas orações, daquilo que nós temos sido e feito para Deus? Essa é uma oração que não é uma oração de palavras, querido, é uma oração de se rasgar na presença do Pai. E aqui é o código de Deus para uma vida de reinício, para um propósito.
ele se quebranta, ele se rasga, ele se dispõe diante de Deus, lembrando a Deus daquilo que ele fez. E só tem como fazer essa oração quem faz alguma coisa para Deus. Não dá para chegar diante de Deus contando meia dúzia de causos que ele não vai lembrar, porque Deus tem memória, amém, queridos? O Espírito Santo tem uma memória que não é a nossa memória. Ele se lembra. E Ezequias está dizendo isso para a gente aqui, ó, que ele está lembrando a Deus. E ele está dizendo assim, eu fiz, pai. E ele chora. E aí eu quero dizer para você que essa oração termina em choro, porque a gente tem, às vezes, uma visão equivocada da oração de arrependimento, de confissão, que ela tem que ser baseada em choro. Ele chora aqui. Mas eu quero ensinar uma coisa para vocês, se você não sabe, que eu aprendi, que mudou a minha vida. O choro, ele nada mais vai servir, querido, para molhar, regar a tua oração e fazer com que as suas lágrimas, elas abram os livros da tua vida para Deus olhar e se lembrar de um memorial que você tem depositado na presença dele. Lágrimas só tem a finalidade de abrir os livros da tua vida para que Deus olhe e se lembre na tua oração daquilo que você tem colocado e depositado diante dele. Lágrima não é sinônimo de mudança. Lágrima não é sinônimo de arrependimento, porque arrependimento é seguido de mudança. E se eu me arrependo, a primeira coisa que tem que acontecer depois do meu arrependimento dito para Deus é as minhas ações mudarem, é o meu comportamento mudar, é a minha fala mudar, é a minha mentalidade mudar. Isso é arrependimento. Arrependimento é confissão e mudança. Agora a lágrima aqui, ele termina essa oração porque ele está lembrando a Deus. E as lágrimas, elas abrem os livros do mundo espiritual, para que Deus enxergue aquilo que ele está falando, para que Deus olhe através dos livros da vida dele aquilo que ele está pedindo. Mas no verso 4, Isaías vai dizer que antes dele, Deus vai dizer que antes de Isaías sair do palácio, ele sai do palácio, ele comunica o recado de Deus e ele volta e vai embora, segue como um bom profeta que ele era. E ele entrega ali o recado e parte, mas quando ele está lá no pátio do palácio, Ezequias já está orando. E ele faz essa oração de quebrantamento, de confissão, de lembrança ao Senhor. E quando ele está ali andando pelo pátio para passar pelos portões principais, o Senhor fala assim, volta, profeta, e diz para ele que eu ouvi a oração dele. Aí ele começa a dizer aqui, ó. Volta e diz no verso 5, ao príncipe do meu povo, que eu ouvi a oração e vi as tuas lágrimas, e por isso eu te curarei ao terceiro dia, e ele subirá à casa do Senhor. Aqui começa o reinício na vida de Ezequias, e quem sabe hoje o Senhor esteja querendo começar um novo reinício conosco. Eu creio nisso que eu estou falando, não estou falando isso por uma frase de efeito. Eu creio que hoje é uma noite da gente reiniciar ao propósito. Reiniciar ao propósito. Reiniciar ao propósito. E aqui o Senhor começa a obra de reinício ao propósito. E qual era o propósito, pastora? Botar a casa dele em ordem. Lembra que eu falei? Todo reinício é seguido de um propósito. Você precisa saber e perguntar a Deus nas suas orações, para que Deus está reiniciando a sua vida, em qual propósito é que o Senhor está reiniciando a minha e a sua vida. Porque aqui o reinício de cura na vida desse homem, de um homem tão emblemático no seu reinado, de um homem tão poderoso, de um homem tão querido ao coração de Deus, era para que ele pusesse a sua casa em ordem. Porque Deus estava vendo o seu futuro. E lá no seu futuro, alguma coisa entraria em desordem na sua casa, de que ele precisaria retornar ao início da essência dele e arrumar essa casa para esse futuro. Quem sabe hoje o Senhor esteja especificando para você alguma área da sua vida, da minha vida, meu irmão, em que a gente precise pôr as nossas casas em ordem. E eu não digo casa talvez no aspecto familiar, casa no corpo, né, de casa, mas que talvez algum cômodo da casa que nós somos para Deus, porque nós somos uma morada para Ele, amém? E dentro de nós há cômodos, e às vezes a gente deixa que parte desses cômodos sejam tratados por Deus, sejam limpos pelo Pai, e muitos outros não. E o Senhor está querendo dizer hoje, é preciso que toda a casa esteja em ordem. Todas as áreas e todos os cômodos da extensão dessa casa que você é para Deus, que eu sou para Deus, precisam andar em conformidade, porque Ele vê o nosso futuro e Ele tem um propósito para o nosso futuro. Amém? E aí ele começa então aqui reiniciando a partir do verso 5, e no verso 6 ele diz que ele não só apenas está curando e reiniciando Ezequias, mas ele está dando a Ezequias 15 anos de vida sim, porque ele curou, está aumentando, prolongando os dias da vida daquele homem, mas ele diz assim mais, ó, dentro desse reinício tem um propósito e uma promessa. Eu não só estou te curando, mas eu estou te livrando da mão dos
assírios de toda a Síria, livrando não só você, mas todo o povo, todo o governo, todo Israel. E para quem não sabe, a Síria era um dos povos que muito perturbaram o povo de Israel. Nos versículos anteriores, lá no verso 19, no capítulo 19, vai dizer que Israel, já debaixo do reinado de Judá, ele é afrontado por uma carta de um mensageiro que vem da Síria, debaixo das ordens de Senaqueribe, que era o rei daquele lugar, e ele afronta Israel, amedronta, tenta ameaçar psicologicamente a Ezequias, ameaçando, amedrontando aquele povo, dizendo: qual é a tua confiança, em quem você confia para saber que você ganhará essa peleja, essa batalha. E Ezequias, já sabendo do código de reinicialização, ele vai mais uma vez e se prostra. A Bíblia diz que ele se veste de panos de saco, ele se coloca debaixo de humilhação na presença de Deus, ele se humilha, ele se quebranta, ele se derrama, ele não faz uma oração apenas com muitas palavras, ele faz uma oração de inteireza de coração, debaixo de uma submissão à potente mão de Deus que governava a sua vida, para que ele governasse a vida do povo, e ele se coloca debaixo desse quebrantamento. E aí a Bíblia vai dizer que Senaqueribe se arma todo, tem o melhor exército, ele tem toda aparentemente vitória daquela guerra nas suas mãos, mas Deus, perante o código de reinicialização, que é a humilhação diante do Pai, e é uma oração de quebrantamento, Deus envia apenas um anjo, queridos. E é com esse um anjo que, diante de todo um exército do povo inimigo, Deus, através desse um anjinho, a gente só precisa de um anjo. Você só precisa de um anjo para mudar a tua história. Você só precisa lembrar do que Salmo vai dizer, que o Senhor Deus é que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos livrarem de todos os nossos inimigos. Então, quando a gente for orar, a gente só precisa pedir: Pai, dá ordem, porque a gente às vezes quer dar ordem para o anjo de Deus, mas o salmista vai dizer no Salmo 91 que é Deus que dá ordem aos seus anjos, e a gente só precisa de um. E Deus deu ordem a um anjo tão poderoso que ele vem e destrói 180.000 homens do exército da Síria e de Senaqueribe, que vieram contra Israel para destruir. Porque, querido, não há oração sincera de quebrantamento que Deus não ouça. A Bíblia vai dizer que um coração quebrantado e contrito é esse o que o Senhor não despreza. Então, nessa noite eu estou aqui para dizer para você, querido, não desista de orar. Sabe, existem demônios específicos nessa hora, dizendo para muitos aqui, como disse para mim: mas não adianta orar, porque no final é Deus que faz a vontade dele, é Deus que faz a vontade dele. Mas quando eu oro, Deus pode mudar a sentença. Quando eu oro, aquilo que era para ser desligado pode ser reiniciado. E a prova viva disso é Ezequias. Deus havia apertado o botão de desligue, mas uma oração de quebrantamento faz Deus voltar, se lembrar e reiniciar aquilo que era para ser desligado. Aleluia, Jesus! Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que o Espírito Santo falou muito forte em meu coração. Cuidado com a minha oração e a sua oração, pastora. Mas como assim, pastora? Você falou agora que é para orar, mas orar com discernimento de espírito, porque a gente tem orado mal, porque a gente não tem discernido a vontade de Deus, e a gente quer orar segundo a nossa vontade, não a vontade do Pai. E a Bíblia vai dizer que aquilo que a gente liga na terra, automaticamente é ligado no céu. A gente tem o equívoco de dizer que é o céu que movimenta a terra. Não, é a terra que movimenta o céu. Então, quando eu oro, eu movimento a mão de Deus a respeito daquilo que eu estou orando. E aí, a gente tem uma oração egoísta, muitas das vezes, que a gente não está orando a vontade de Deus. Para orar, você precisa saber o que diz a palavra de Deus. Eu gosto muito de orar, mas eu gosto muito de orar também a palavra de Deus. Porque só vai orar corretamente quem conhece o que está nas Escrituras. Porque a gente só ora egoísta porque a gente não conhece a vontade, a palavra que está na vontade, e a vontade que vem da palavra de Deus. E aí a gente está ligando na terra coisas que o Senhor quer desligar no céu. E tem muitas das vezes que a gente está desligando na terra coisas que o Senhor só quer ligar no céu. E há uma contraposição da vontade de Deus entre a nossa vontade. Aqui está o perigo da oração sem discernimento. É quando eu oro baseado na minha vontade e não no discernimento do Pai. E aqui, Ezequias, ele faz uma oração tão poderosa que ele muda uma sentença a respeito da vida dele. O que a gente está orando que talvez a gente esteja mudando as sentenças de Deus na nossa vida? Porque, queridos, esse é o perigo. Tem coisas que a gente está orando, querendo desligar quando Deus quer reiniciar.
ou a gente está orando para que Deus reinicie aquilo que Ele quer desligar. Cuidado com isso. Que o Espírito Santo traga o espírito do discernimento que está faltando tanto dentro das igrejas, para que a gente saiba orar com sabedoria a respeito da vontade do Pai. Cuidado para a gente não estar desligando aquilo que Deus só quer reiniciar, e você está desligando na terra, e Ele só está querendo dar um start para começar a voltar a funcionar de novo. Ou cuidado, porque você e eu estamos orando para Deus reiniciar aquilo que Ele está querendo desligar da tua vida há muito tempo. Mas você está orando, e porque você está orando, Deus não rejeita esse coração quebrantado, contrito. E Ele vai ouvir a tua oração, e Ele pode mudar, intervir numa sentença. Então cuidado, porque muitas das coisas que nós estamos vivendo é porque estamos orando errado. E aqui, Deus começa um texto dizendo no verso 6 que Ele acrescenta dias, que Ele livra das mãos da Síria o povo, a Ele e a todo o povo. E aqui começa uma coisa que eu tenho muito medo, quando a gente ora errado. Deus ia desligar Ezequias, Ele ora, Deus reinicia. E depois que Deus reinicia esse homem, Ele não desliga, porque houve uma oração, Ele reinicia. Aqui começa o declínio do reinado de Ezequias. Se você for ler diante do capítulo 20, 21, aqui começam os piores 15 anos desse homem. Até aqui o seu reinado foi de paz. Até aqui o seu reinado foi um reinado segundo o coração de Deus. Mas aí vai se explicar, porque todo reinício tem um propósito, porque Deus está vendo o nosso futuro. Deus lá, quando manda o profeta comunicar algo para ele, que Deus já estava vendo o futuro dele nesses 15 anos. E Deus reinicia, dá uma nova oportunidade para ele. E ele começa a decepcionar Deus nessa oportunidade de 15 anos. Aqui nesse tempo, nesses 15 anos, nasce o filho dele, 3 anos depois, nasce Manassés. Deus mandou, qual era o propósito do reinício de Ezequias, vocês se lembram? Ninguém lembra? Botar a casa em ordem. E foi isso que Deus mandou o profeta ir lá falar? Então, 3 anos depois, nasce Manassés, o filho de Ezequias. Que Deus iria tomar o trono, né, assumir o trono, ser sucessor do trono do seu pai, e iria governar Israel assim como seu pai. E para que esse governo fosse um governo segundo o coração de Deus, Ezequias precisava cuidar da casa dele, cuidar do filho dele, educar o filho dele nos princípios de Deus. Mas aqui, vai lá comigo, pega a sua Bíblia aí, vai lá comigo no verso 12, do mesmo capítulo que a gente está lendo no capítulo 20, verso 12. Aqui diz assim, ó, verso 12. Nesse tempo, Meroquedaque-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente. Olha isso aí, ó. Um presente a Ezequias, porque soube que ele estivera doente. E Ezequias, então, olha aí o perigo desses pós 15 anos que Deus deu. E o verso 13 diz, Ezequias se agradou dos mensageiros do reino da Babilônia, e lhe mostrou toda a casa do tesouro do seu reino, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos, os finos, o seu artesão e tudo quanto se achava dentro da sua casa. E nem em todo o seu domínio, Ezequias, não há nada que Ezequias não lhe mostrasse. Então o verso 14 diz que Isaías volta, o profeta, e veio falar com ele e lhe disse, quem foi aqueles homens que vieram? O que eles disseram? De onde eles vieram a ti? E respondeu Ezequias, de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. E perguntou ele, que vieram em tua casa? Que viram em tua casa? E respondeu o rei Ezequias, viram tudo, diga assim, tudo, quanto há em minha casa. Repita forte, viram tudo quanto há em minha casa. E coisa nenhuma dos meus tesouros eu não lhes mostrasse. Aqui estava o perigo. Nos 15 anos acrescentados por Deus. Começava aqui. Parte deles começou aqui. Deus vê o nosso futuro. E Deus no seu futuro já viu que Ezequias ia assim vai descer com aquilo que Deus tinha feito por ele. Aqui entra uma vaidade, segundo os historiadores, segundo aqueles que estudam a Bíblia, que, né, os grandes estudiosos da palavra de Deus dizem que nos escritos originais aqui, Ezequias é acometido por uma vaidade pós a cura que ele houvera recebido de Deus.
E a vaidade entra quando o inimigo chega para ele e quer saber tudo a respeito do seu reino, o que tinha dentro do palácio, quais eram as suas riquezas, quais eram os seus pontos fortes, fracos, toda a riqueza que ele ajuntou, quais eram as estratégias, ele mostra tudo. E a Bíblia vai dizer que não houve nada, nem parte alguma do seu reinado que esses inimigos não viram. E o inimigo chega, manda essas mensagens, manda uma carta, manda um mensageiro e ele manda um presente. Porque toda sugestão do inimigo vem aparentemente com uma forma de presente para a gente. Cuidado com os presentes que o inimigo está te dando e você está achando que é Deus. Cuidado com as sugestões e os mensageiros da Babilônia que têm vindo na minha e na sua direção, que parecem presentes do Pai, mas que são ciladas do inimigo para prender a sua vida, para saber tudo o que você tem, para conhecer os segredos da sua vida, os segredos de uma vida feliz, de uma vida sem pecado, de uma vida estabelecida na presença de Deus. Porque o inimigo aqui, ele se aproveitou do motivo da doença para alcançar que Ezequias. E aí eu até anotei algo. O inimigo sempre vai usar as nossas enfermidades para acessar as nossas debilidades. O inimigo sempre vai usar alguma enfermidade, seja ela de ordem espiritual, emocional, seja ela no físico, para acessar alguma debilidade que a gente tenha. Porque aqui foi exatamente a estratégia da Babilônia e dos reis da Babilônia. Eles descobrem que Ezequias estivera mal, que ele havia sido curado, eles mandam os mensageiros, mandam um presente, mandam as mensagens de sugestão, mandam pessoas para espiar o reino, para espiar as riquezas daquele homem, saber tudo que ele havia feito, como ele havia feito, e ele apenas usou a estratégia de uma enfermidade para acessar uma debilidade que aquele homem havia. E qual era a debilidade, pastor? Aqui era o orgulho e a vaidade dele, que era algo que Deus já havia visto, e que Deus hoje, sabe, falou muito no meu coração, igreja, que é o que Deus quer tratar muito comigo. Eu vou usar a minha vida como exemplo para que eu fique mais à vontade para falar. Às vezes a gente está fazendo as coisas segundo a nossa visão muito boa, muito excelente. Às vezes os aplausos vêm, às vezes os elogios, os tapinhas no ombro acontecem, mas a gente precisa vigiar para quem a gente está dando essa glória. Para quem a gente está dando a glória daquilo que Deus tem permitido a gente ser ou fazer nessa terra. Tem que ser sempre para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nada que a gente tenha, faça, seja ou consiga, isso é mérito próprio. Por mais que você tenha se proposto a estudar, ser, fazer, você seja perito, bom naquilo que você faz, toda a honra e toda a glória tem que ser para o nome do Senhor. Porque esse é o perigo da vaidade, é quando a gente começa a acreditar que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente faz, sabe, que a gente domina, que a gente consegue, que a gente não precisa de mais de ninguém, que a gente não precisa nem mesmo orar, porque a gente sabe fazer. E aí, porque a gente sabe fazer, a gente pega os aplausos, bota no bolso. Pega as palmas, pega o tapinha no ombro, pega os elogios, coloca no bolso. Quando, na verdade, toda a glória deve ser para o Senhor. E aqui o Senhor estava tratando com a casa de Ezequias lá atrás, porque Deus não queria perder ele para o orgulho e a vaidade. Deus não quer perder os ministros dessa casa. Deus não quer perder os oficiais dessa casa, os pastores dessa casa. Deus não quer perder nenhum filho dessa casa para o orgulho e para a vaidade, porque são obras do inferno, são obras decorrentes de Leviatã, de um dos específicos demônios que atuam, principados que atuam nessa área. E hoje o Espírito Santo me falava aqui, o Senhor vai começar a quebrantar corações aqui, que o Senhor está vendo o futuro, porque aquilo que Ele tem para nos dar e fazer através de nós, da minha vida, da sua vida, é tão grande que se Ele não tratar com a gente agora, se Ele não reiniciar a gente agora, a gente pode começar a acreditar, como Ezequias acreditou, que Ele podia mostrar tudo que estava dentro do reino, porque foi Ele que conquistou e não o Senhor que lhe deu. O que é que o Senhor está querendo tratar conosco hoje? Para que você se lembre que é Ele que te dá, não é você que consegue. Para que a gente não seja pego por um reinício sem propósito. Todo reinício tem um propósito. E Deus quer te chamar para o propósito novamente. Deus não quer te perder no teu futuro para o propósito que Ele estabeleceu desde antes de você ter vindo a esse mundo. Sabe? Jesus, Ele veio para cumprir, para fechar um ciclo que o Éden havia desligado. Jesus foi o reinício de Deus para um projeto frustrado no Éden, quando o homem peca e come do fruto proibido que Deus já havia estabelecido para que ele não comesse. Ali o homem cai em declínio de pecado e a humanidade em si, num todo, ela foi desligada por Deus. Até que tantos outros sacrifícios após o Gênesis e o início de tudo, de Adão e Eva, fossem acontecendo para tentar cobrir
uma lacuna que o pecado havia estabelecido. E quando Deus manda Jesus, o seu único filho, na terra, por nós, para a nossa salvação, Jesus foi o reinício de Deus para uma humanidade que ele havia desligado. E aí, a gente se lembra que houveram nesse tempo, muito antes de Jesus chegar, tantos reinícios. Quando Deus resolve, quando Deus, assim, as medidas de Deus se enchem por conta do pecado do povo, Deus pega Noé, manda Noé, aquele homem simples, construir uma arca, né? Deus manda fazer uma coisa assim, muito grande para o entendimento daquele povo que estava em pecado, porque Deus estava tentando o tempo todo reiniciar a humanidade. Deus nunca vai desistir de reiniciar a mim e a você. Deus nunca vai desistir de entregar o nosso coração de bandeja, de perder o nosso coração para aquilo que tem nos corrompido, para os softwares pesados que tem nos acometido, sabe? Para as máquinas lentas que não estão funcionando na plenitude de como elas funcionavam antes. Deus nunca vai desistir, querido. Assim como Deus nunca desistiu da humanidade desde o Éden até que Jesus chegasse, para pagar essa fatura com um reinício de sangue, para que a gente fosse livre de toda acusação, de todo pecado, e que Deus reiniciasse uma vida de aliança conosco. Sabe, hoje eu vim pregar aqui salvação, mas eu vim pregar arrependimento para essa casa. Eu não sei se você conseguiu compreender, e eu quero chamar os músicos já para cá, porque eu já estou encerrando. Se você compreendeu aquilo que o Senhor quer transmitir para sua noiva nessa noite. E Ele quer falar 3 coisas apenas, e eu fecho aqui. Ele quer que a gente tenha o discernimento de aprender a orar segundo a vontade de Deus e não a nossa. As nossas maiores frustrações, elas acontecem e estão baseadas quando a gente quer orar segundo a nossa vontade. E a gente tem muitas experiências aqui para contar. Eu tenho muitas. Porque às vezes a gente se envolve tanto em tantas situações e com pessoas que a gente esquece que a gente se mistura, né, as nossas orações, os nossos sentimentos. E aí a gente esquece de orar com discernimento de espírito para saber se Deus quer desligar ou se Ele quer reiniciar. E aí a gente precisa hoje aprender isso. A gente precisa conhecer a palavra, entender a vontade de Deus para orar segundo essa vontade e não a nossa. Que Deus, às vezes, está querendo desligar coisas há muito tempo da nossa vida que a gente está orando para Ele reiniciar. E Ele está ouvindo a sua oração de quebrantamento. E Ele está fazendo o contrário àquilo que Ele quer fazer na sua vida e na minha vida. Ou que muitas das vezes Ele está querendo só apenas reiniciar e você está orando para Ele desligar. Então, cuidado. Orações discernidas pelo Espírito são orações ouvidas e cumprimento de propósito na vida das pessoas, da minha e da sua vida. E terceiro, cuidado, porque quando a gente ora errado, Deus pode estar reiniciando, quando na verdade Ele queria desligar, porque Ele está vendo o nosso futuro e nesse futuro Ele não quer te perder. Não quer me perder. Hoje o Senhor está trazendo uma noite de quebrantamento sobre essa casa. Eu queria pedir que apagássemos as luzes. Eu queria te dar, antes do louvor, ministrar mais uma canção. Eu queria te dar, que você abaixasse sua cabeça, se você quiser ficar de joelhos. O que você entender por quebrantamento. Quebrantamento não tem nada a ver com modelo. Não tem a ver com se jogar no chão. Até tem, se você quiser, e se o Espírito de Deus te direcionar. Mas quebrantamento tem a ver com sinceridade de coração. E Deus hoje está aqui dizendo que os olhos dele estão sobre essa casa para ouvir uma oração que não é uma oração que você faz costumeiramente, mas é uma oração sincera para Deus, sincera, como diz o original da palavra. Uma oração que você está rasgando seu coração para dizer para Deus: Pai, estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Não me deixa me perder de Ti. Não me deixa ir sem o Senhor, como Moisés falou. Moisés falou para Deus assim: Senhor, não me deixa ir se o Senhor não for comigo. Não me deixa ir, Pai. Não me deixa ganhar velocidade se eu for me perder de Ti. Não deixa, Pai, que aquilo que o Senhor venha me dar, porque a Tua generosidade, Senhor, a Tua misericórdia, Pai, ela é tão grande que ela vai me dar coisas que às vezes eu não tenho nem a capacidade de carregar agora, de ser agora, de fazer agora, mas o Senhor está me dando. Então não deixe o meu coração se enganar em meio àquilo que eu estou recebendo, Pai. Não deixe o orgulho nem a vaidade dominar o meu coração, a minha vida. Não deixe os meus olhos se apegarem a bens materiais, a quem eu possa se tornar ou ser nessa terra. Não deixe, Senhor, Pai, a minha alma se ludibriar em meio aos aplausos, lugares que o Senhor vai me fazer entrar e andar. Não deixa, Senhor, eu achar que sou capaz e esquecer que o Senhor aqui é tudo em mim. Não deixa, Senhor, não deixa, Pai, que essa casa de oração cresça e a gente esqueça da nossa essência. Não deixa,
deixa, Senhor, que o meu coração, que o coração do pastor, que o coração dessa liderança se perca, Senhor, porque a gente pode, Senhor, ser conhecido por alguma coisa, Senhor, que não seja ser conhecido por pregar o teu nome, Senhor, por falar do teu amor. Não deixa, Senhor, que o Senhor desligue pessoas aqui nessa noite, porque elas não estão ouvindo, Senhor, um comando, Pai, dos softwares internos que estão pedindo para ela parar, para ela voltar ao início, sempre para ela dar 3 passinhos, quem sabe, para trás, para ela voltar da onde ela começou. Nessa noite o Espírito Santo está falando que está ministrando aos corações aqui, onde muitas pessoas se perderam no caminho. Quem era você quando conheceu Jesus? Quem era eu? O que nós ardíamos no nosso quarto falando para Ele, sabe? O que a gente dizia para Deus nas nossas orações, que a gente às vezes não sabia nem orar a palavra, mas a gente rasgava o nosso coração e a gente dizia coisas para Ele que nos fizeram chegar no lugar onde a gente está. Ah, queridos, o Senhor está querendo fazer a gente voltar ao início, voltar ao jardim. Onde era o teu jardim? Talvez o teu jardim seja no teu quarto, no teu carro, quem sabe na tua cozinha, orando, falando com Deus. E quem sabe você abandonou esse jardim, você abandonou esse pequeno Éden lá atrás, e o Senhor está dizendo: volta, volta, volta. Hoje é noite de reinício, porque eu não quero desligar ninguém, eu quero apenas reiniciar, chamar a tua atenção para mim de novo. Quero voltar ao início de tudo. Pai, a gente quer voltar ao início de tudo, de todas as áreas da nossa vida, de todos os lugares que a gente abandonou, as pessoas, Senhor. Ah, Pai, a simplicidade que a gente tinha no início. Ah, Senhor, nos lembra, Senhor, nos lembra, Senhor. E aí, o Senhor nessa noite, Ele está ministrando ao meu e seu coração para não te perder. Ele não quer te perder, Ele não quer me perder. E nessa noite eu quero que você faça essa oração com Pai sincera. Que você rasgue o seu coração para Ele e você diga: Pai, eu não estou conseguindo, eu me perdi. Me leva de volta para esse lugar. Me leva de volta. Pede, Senhor, aí, manda o teu anjo, Senhor. Manda o teu anjo. Dá ordem a esse anjo hoje para me afastar de tudo que eu preciso me afastar, para me colocar nesse lugar de novo. Vamos adorar o Senhor nessa noite, enquanto você se coloca diante dEle em adoração. Cante essa canção agora, como uma oração para Deus, como uma oração para o Pai. Aleluia. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu posso, pode cantar assim? Eu posso voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Podemos ficar de
Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Pode levantar as suas mãos. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu posso voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu posso voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Cante isso para Deus agora. Aumente sua voz. Cante isso para o Pai. Eu quero voltar a Deus. Mais uma vez. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Feche seus olhos, feche seus olhos. Toda igreja de olhos fechados. Nessa noite eu quero fazer um convite para você. Você que entende pelo Espírito que essa palavra foi direcionada sobre a sua vida, para a sua vida. Você que entrou nessa casa aí hoje e talvez você não esteja nem afastado da presença de Deus, mas você esteja afastado do propósito do Pai. É bem diferente. Você pode estar também afastado da presença do Pai, dos caminhos do Senhor, da comunhão, dos irmãos, mas quem sabe você está muito mais distante de Deus que você imagina, porque você está longe do propósito. O propósito está aqui e você está lá atrás. E o Senhor não quer perder o teu coração nessa noite, Ele quer proporcionar um reinício para você. Um reinício para você. Ele não quer desligar você, porque o Pai não desliga ninguém. João vai dizer que nós somos como videira para Deus, e Deus é como o avicultor. E quando ele vê que essa videira ela está crescendo desordenada, Ele vem e Ele corta, Ele apara essa videira para que ela continue ligada, para que esses ramos continuem ligados à videira. Deus não quer desligar você da videira, Ele está querendo apenas aparar as arestas para que você continue ligado na videira que é Cristo. Então, se existe alguém aqui nessa noite que entende que essa palavra é para você, você precisa voltar para a presença, mas também, quem sabe, voltar para o propósito. Levanta uma das suas mãos, toda a igreja de olhos fechados.